Então vamos, com a graça de Deus, dar início à primeira meditação deste último dia do nosso retiro espiritual. Então nós estamos refletindo no chamado que Deus faz a todos nós para sermos santos, a nossa vocação à santidade, lembrando a palavra de São João Paulo II, que está orientando esse nosso dia de retiro, que nós, como igreja, devemos fazer a nossa primeira prioridade ser a santidade. A igreja tem que ter essa prioridade como a primeira de todas, a busca da santidade. E nesses 20 anos da nossa administração apostólica, enquanto igreja particular na qual se faz presente a única igreja católica de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos também a igreja católica. Portanto, a igreja santa atinge também a nós, que enquanto inseridos a Cristo, somos chamados a viver essa santidade em Cristo. E nós meditamos ontem que para buscar a santidade é preciso tirar os obstáculos, e o obstáculo à santidade é o pecado, e nosso Senhor na sua misericórdia nos deu a graça da reconciliação e do perdão, que nos é oferecida gratuitamente no sacramento da penitência ou confissão. E nós vimos que a busca da santidade, que é uma vida sobrenatural, uma vida com Deus, só é possível se você se decidir a viver com Deus. E só é possível você viver com Deus se você viver da oração. Porque a oração, ela é para nós uma necessidade vital. É a oração que nos faz realmente estar nessa comunhão constante com Deus. É a oração que nos faz tocar o invisível, o sobrenatural, e não nos limitar a uma visão empobrecida, redutiva, achando que a nossa felicidade está simplesmente limitada a bens materiais. Não é possível isso, porque nós temos uma alma espiritual que supera qualquer bem material. Então não dá. A nossa realização, a nossa plenitude como pessoa, ser um homem completo, uma mulher completa, só se for santo. Porque é aí que nós temos realmente realizado em nós o desejo de plenitude espiritual, que é a coisa mais importante que nós somos. Nós temos corpo, mas principalmente o que nos define é sermos racionais e temos uma alma, imagem de Deus, elevada ao sobrenatural, a participação da vida divina pela graça do batismo. Falando da oração, qual é então a nossa oração mais excelente, a nossa oração mais alta, a nossa oração mais perfeita? Qual é a fonte em que nós vamos beber essa santidade? Essa fonte se chama a Sagrada Liturgia. Vamos começar essa reflexão rezando o Salmo 99. O Salmo 99 diz assim: aclamai o Senhor por toda a terra, servi o Senhor com alegria, vinde, entrai exultantes em sua presença. Sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e a Ele pertencemos. Somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Entrai cantando sob seus pórticos, vinde aos seus átrios com cânticos. Glorificai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna e sua fidelidade se estende de geração em geração. Esse salmo é um salmo litúrgico, é um salmo que é para ser cantado no templo de Jerusalém. Entrai nos pórticos, nos átrios do Senhor, cantando os louvores do Senhor, bendizendo o Senhor. Então, esse salmo era para o povo entoar, cantando os louvores de Deus na hora da celebração do culto litúrgico a Deus oferecido no templo de Jerusalém. Você fala dos átrios, dos pórticos, é a casa de Deus, é o templo santo do Senhor. Ou seja, é o momento do culto público. É o momento que o povo se reunia
e ali então participava daqueles sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes no templo, e assim o povo de Israel, como nação, como povo de Deus, glorificava o Senhor. Isso é a liturgia. A palavra liturgia é uma palavra grega, leiturgia, quer dizer o quê? Função pública, culto público. E a igreja assumiu essa palavra no seu vocabulário, já usada até no Antigo Testamento, para poder significar o quê? O seu culto público oficial. Quando nós rezamos na nossa casa, o nosso terço, nossas devoções, é o nosso culto privado, o nosso culto pessoal. Mas quando nos reunimos na casa de Deus e participamos das celebrações que a igreja determinou, as celebrações oficiais da igreja, a Santa Missa, os Santos Sacramentos, as grandes celebrações do ano da liturgia, por exemplo, amanhã, quarta-feira de cinzas, com o rito solene da imposição das cinzas. Depois vamos ter a Semana Santa, que são as maiores celebrações do ano da igreja. Quando nós estamos participando aqui, não estamos rezando sozinho, estamos inseridos na oração de toda a Igreja Católica. E quando eu falo toda a Igreja Católica, somos nós aqui na terra, os santos no céu, e as almas do purgatório também se unem em oração conosco. Então a igreja inteira, seja na terra, no céu, no purgatório, ela se une. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. O Papa Pio XII, ele tem uma definição muito bonita de liturgia na sua carta encíclica Mediator Dei. Nessa encíclica, o Papa diz o seguinte: o que é a Sagrada Liturgia? O que é então esse culto público que a igreja oferece, esse culto, o culto oficial da igreja, do qual nós participamos, não como Cláudio Omar, como José, como Maria, como Joana, não, como católicos, como igreja católica. O que é isso? A Sagrada Liturgia, então, o Papa Pio XII, é o culto público que nosso Redentor, como cabeça da igreja, rende ao Pai Celeste. Então a liturgia é Jesus que está glorificando o Pai. E é o culto que a sociedade dos fiéis, todos nós reunidos, rende à sua cabeça, que é Cristo, e por meio dela ao Pai Eterno. É, para dizer numa só palavra, o culto integral do corpo místico de Cristo, isto é, da cabeça e dos seus membros. Por isso que a liturgia é a fonte de toda a vida da igreja. Porque a liturgia é o culto que Cristo oferece ao Pai. Só que Cristo, através do batismo, o que ele fez? Ele nos associou a si. Pelo batismo nós fomos enxertados, inseridos em Cristo, fomos feitos membros deste corpo místico, misterioso de Cristo, que é a igreja. Então, quando nós falamos que Cristo oferece o culto ao Pai, é Cristo como cabeça que nos une todos a Ele como seu corpo, e assim a igreja é chamada de o Cristo total, e assim o Pai recebe toda a honra e toda a glória, e dele se derrama sobre nós toda a vida da santidade. Portanto, quando o católico participa da liturgia, ele mergulha na fonte da santidade, porque você não reza sozinho, você reza com Cristo, por Cristo e em Cristo. É Cristo que reza, nos unindo a Ele. Por isso a participação da Santa Missa é o mais sublime que o ser humano consegue atingir aqui nessa terra. É um momento que o homem toca a divindade, se fosse possível falar assim. É um momento que o céu se abre e o céu toca a terra. Então, um momento mais sagrado, muito mais que todas as novenas que você fizer, todos os terços que você rezar, todas as penitências que você fizer, é a participação devota, fervorosa da Eucaristia, do santo sacrifício da missa, de modo pleno com a comunhão eucarística. Então isso é o cume da igreja. E toda a liturgia, que a liturgia não é só a missa. A liturgia é o ofício divino, o canto dos salmos, não é na liturgia das horas. A liturgia são os sacramentos.
O batismo é uma liturgia, a confissão é uma liturgia, não é? A unção dos enfermos é uma liturgia, o matrimônio é uma liturgia. E essas celebrações que a igreja coloca durante o ano, não é? Tivemos aí a bênção das velas, 2 de fevereiro, amanhã a imposição das cinzas. Tudo isso não é uma oração minha, como um cristão particular. Sou eu associado à única oração de Cristo e da igreja, que é Cristo, que continua aqui na terra. Então realmente é algo muito profundo. Jesus, nós sabemos, ele veio a esse mundo para quê? Para que Jesus veio a esse mundo? Para dar a plena glória ao Pai. Várias vezes no Evangelho Jesus fala: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu sempre faço aquilo que é do agrado do Pai. Jesus fala várias vezes sobre isso, que ele veio para cumprir a vontade do Pai, para dar glória ao Pai. Por isso Jesus falava: eu vos louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Aquela oração que Jesus fez muito bonita: porque escondestes estes mistérios aos sábios e orgulhosos e os revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do vosso agrado. Jesus faz várias vezes orações de louvor ao Pai, de agradecimento ao Pai. Então ele veio para fazer a vontade do Pai, para reparar a honra divina ultrajada pelo nosso pecado e fazer subir de novo da terra para o céu um culto digno de Deus. Porque depois que Adão e Eva pecaram e houve a ruptura da humanidade com Deus, o ser humano, marcado pelo pecado, ele nunca mais conseguiu dar a Deus um culto que agradasse plenamente a Deus. Vocês veem que o ser humano, naturalmente falando, ele é religioso. Só você estudar a história dos povos antigos. Uma das provas históricas e provas chamadas morais, baseadas no comportamento comum da humanidade na sua história, de que o ateísmo é furado, é que nunca existiu um povo ateu. É impossível, não existe. Todos os povos tiveram religiosidade. E todos os povos, interessante, não só tiveram a religião celebrada pela pessoa, pela família, mas todos os povos se preocupavam em organizar celebrações públicas para louvar, agradecer ou pedir perdão à divindade. O que é isso? É justamente o reconhecimento que o homem tem, que ele depende de um ser supremo. Nós sabemos que depois do pecado entrou aquela ignorância que fez com que muitas pessoas, que o homem fosse tendo a sua compreensão de Deus um pouco obscurecida. E aí o homem foi se desviando para o paganismo e foi adorando as criaturas no lugar do Criador, adorando o sol, lua, animais, forças da natureza, como se fosse Deus. Mas o interessante é o seguinte, que desde o começo o homem sentiu necessidade de reconhecer a soberania de Deus. E é interessante nós olharmos o livro do Gênesis, que narra a história do homem primitivo, que conta para nós o primeiro sacrifício da história, que foi o sacrifício de quem? De Caim e de Abel. Eles sentiam necessidade de oferecer uma homenagem a Deus. Como Caim era lavrador, e então os frutos da terra que ele colhia, que são usados para o sustento, como também Abel, que era pastor, as primícias do seu rebanho, que também era usado para o sustento, não é? O rebanho dá alimento, dá leite, no caso da ovelha, dá lã. Então tudo isso usado para o sustento simboliza aquilo que mantém a vida do homem na terra. Então simboliza que isso é dom de Deus. Por isso eu preciso ofertar a Deus para reconhecer que é Ele que me dá os frutos da terra, Ele que me dá as ovelhas do rebanho, Ele que me dá a vida e tudo do mundo pertence a Ele, e eu preciso reconhecer isso. Então o sacrifício é um modo natural do homem manifestar que ele precisa reconhecer isso. Então lá no homem primitivo, estamos na história de Caim, de Abel, está lá a oferta de um culto a Deus. Só que o homem oferecia coisas muito imperfeitas, porque